começar do começo. Eu me sinto há um tempo, né, algumas discussões, alguns anos já, meio pendurado pelo pincel. Porque uma série de conceitos que você falou, eu compartilhava, fui 12 anos militante de uma organização trotskista. Qual? Essa série foi de trabalho. Ah, eu também. Quando você entrou no Eu programa? fui de 92 a 2000. Meu Deus, como eu sou velho. Então todos esses conceitos de Sócrates e tal, era o que um dos centros da minha vida. Eu lutava para organizar a revolução. E aí, um dia, né, todo um processo de ruptura e tal. Bom, e aí assim, o que eu questiono, em algumas leituras, nessas discussões todas, é o seguinte, por isso que eu falo para pendurado pelo pincel. E aí, né, existe a possibilidade, dentro da questão política, apesar do Estado e tal, realmente a questão da tomada do poder, Estado, tudo mais, isso é hoje bastante questionado. Mas qual que é o papel do intelectual, então? Né? E dentro do campo da arte, que eu acho que é onde passa boa parte da discussão aqui, eu estava lendo o Ringaeira, ele vai discutir o seguinte: é possível hoje o teatro provocar, por exemplo? Né? Então, assim, uma série de conceitos hoje eu vejo por terra, mas e qual que é né? E aí, para finalizar, eu escutei uma vez, uns 2 meses atrás, num debate onde eu vi uma professora Foucaultiana e tal, ela estava dizendo o seguinte: não existe sujeito na história. Né? E, bom, dentro desse processo todo, formação de imagem, formação o que se aprende é isso, que não tem sujeito e fodeu. Não, eu não digo que não exista sujeito aqui, mas eu tenho revisto, e essa é a palavra, numa velocidade muito grande e sem piedade, muitas das coisas que davam a base da nossa intervenção. E você militou na mesma organização que eu, só que eu militei entre 79 e 81, mais ou menos. E durante muito tempo, a arte, a atividade do intelectual, da universidade, convergiriam para uma estratégia política de tomada do poder. O próprio Trotsky reviu, e essa é a palavra, o uso da arte na política. E ele apoia a FIARE, Federação Internacional da Arte Revolucionária, uma coisa assim. Ele tem uma grande interlocução com o Breton para alguns manifestos do surrealismo, ou o manifesto da FIARE. Ele tem uma visão que emancipa a arte do dever de ser um sustentáculo do discurso político. A arte não existiria para ilustrar o que é certo, o que é revolucionário na política e tudo mais. Ela existiria como uma finalidade em si. Não sei se é esse o termo que ele usa. É uma das passagens de Trotsky de que eu mais gosto. Ele liberta, ou pelo menos tenta libertar, a arte do jugo do discurso político. Então, o papel do intelectual, eu acho que é pensar e duvidar das coisas postas. Você pode ter formulações diferentes para isso, mas o intelectual não está aí para apoiar uma causa revolucionária ou conservadora, mas para pensar, para imaginar coisas que não estão postas, para questionar, para investigar. Mas, então, qual a finalidade? É ser intelectual. Eu acho que isso, no nosso momento histórico, é suficiente. Claro que essa resposta não pode ser absoluta. Ela não servirá da mesma maneira em todos os tempos. Mas na Faculdade de Direito de Berlim Oriental estava escrita aquela frase famosa, que eu acho que é as teses de Feuerbach, talvez alguém sabe aí, alguém saiba. Durante muito tempo a filosofia se ocupou de entender o mundo, agora é tempo de transformá-lo. Onde que está isso no Marx? Eu não vou... E tais...
está escrito lá numa pedra, em alemão, alguém me contou que era isso, porque eu não sei ler alemão. Mas eu acho que é o contrário. Durante muito tempo, a filosofia e os intelectuais ficaram preocupados com transformar o mundo. Chegou a hora de entendê-lo. Acho que isso hoje seria magnífico. Você vai, como você vai entender o mundo de forma desinteressada? Porque se você não tem um propósito, o que você vai entender? Né? Então fica isso em aberto. Mas é bem desse jeito que eu encaro. Vamos entender, vamos conversar e entender os curtos-circuitos que estão postos aí. Para onde é que isso pode apontar? Eu não tenho que ter um projeto de sociedade, um projeto totalizante de sociedade, um projeto que vai organizar, porque o capital é totalizante, o espetáculo é totalizante, ele iguala a religião, a ciência e a indústria bélica. Nesse sentido, ele é totalizante. É da lógica que globaliza, que uniformiza, e mesmo a fragmentação, ela segue um padrão. Mesmo a internet, quando se diz hoje, todos falam, mas a linguagem é a mesma. Ou é o software livre lá, ou é o Google, ou é o... São 3 ou 4 coisas. As pessoas falam assim, mais 8 famílias mandam nos meios de comunicação do Brasil. 3 linguagens de computador mandam no que estamos fazendo no mundo inteiro. Existe essa tendência. Então, mesmo naquilo que diferencia, ela iguala e ela padroniza de um jeito muito mais profundo do que o que estava posto antes. Pois então, esse movimento próprio do capital, ele é totalizante, mas o olhar do intelectual não tem que ser. Ele precisa entender o que é totalizante, mas precisa abrir mão, não me peça para explicar por quê, mas ele precisa abrir mão de dar as receitas para todos os campos da vida. Ele precisa entender o que é totalizante e abrir mão de querer ele ser totalizante no que ele afirma. Portanto, ele não pode estar a serviço de uma causa. Ele não pode estar carente do afago na cabeça do dono do poder político. Ele não tem que ser portador de uma demanda dirigida ao partido, ao poder, ao Papa. Tem que ganhar autonomia na sua trilha. Claro que eu estou falando de mim, mas eu estou falando em geral do intelectual. Então, a função dele é tentar problematizar e entender. E nenhuma solução do tipo tomada do poder, do tipo revolucionária, vai atender às contradições que foram postas agora. Nenhuma. Disso eu tenho uma convicção muito forte. Não te diria que eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma convicção cada vez mais forte. Tanto que o trabalho de vocês, se vocês criarem um problema muito grande na cabeça das pessoas, vocês vão estar realizados. Ou eu estou falando algo errado? Vocês querem convencer alguém a votar no PSDB ou a votar no PT? Vocês esboçam algum movimento por causa disso? Durante muito tempo, o teatro se colocava questões assim. Então, isso aproxima um pouco. Por isso que eu falei que eu acredito que a linguagem com a qual vocês estão trabalhando dialoga com a grande dificuldade de linguagem que eu tenho tratando dessas ideias que eu expus aqui.